Há um lugar no extremo sul do planeta onde o vento parece sussurrar segredos de um tempo esquecido. Um território tão vasto e inóspito que muitos acreditam que a própria Terra tentou escondê-lo do mundo. Aqui, na ponta da América do Sul, a civilização se desfaz em sussurros e a natureza assume seu domínio absoluto. É uma terra de superlativos, forjada pelo gelo e pelo fogo, onde a escala monumental de tudo ao redor nos lembra da nossa própria pequenez. Este é o coração selvagem da Patagônia, uma das últimas fronteiras verdadeiramente intocadas do nosso planeta. Um labirinto de picos andinos que rasgam os céus, campos de gelo que se estendem até onde a vista não alcança, e estepes varridas por um vento implacável que viaja milhares de quilômetros sem encontrar barreiras. Sobreviver aqui não é uma escolha, é uma arte dominada por poucas formas de vida. Suas paisagens são um poema visual de contrastes. Montanhas cobertas de neve eterna, cujos cumes afiados parecem guardiões silenciosos de segredos milenares. Vales profundos que desaparecem sob névoas densas, criando mundos efêmeros que se revelam e se escondem ao sabor do clima. E vastas planícies onde a solidão ecoa não como ausência, mas como uma presença poderosa, um grito antigo que reverbera na alma. As águas aqui possuem uma pureza quase sobrenatural. Lagos glaciais de um azul turquesa impossível, alimentados pelo derretimento lento de gigantes de gelo. Neles, icebergs flutuam como esculturas transitórias, cada um contando uma história de compressão e tempo. Mas por trás dessa beleza hipnótica, que atrai e intimida na mesma medida, existe um mistério. O que realmente se esconde nas profundezas desse mundo perdido? O que se oculta sob o gelo, dentro das cavernas e no coração das florestas que ninguém jamais penetrou? Lendas locais, transmitidas por gerações de povos nativos, falam de espíritos e criaturas que habitam as montanhas. Relatos de exploradores, perdidos entre a admiração e o delírio, descrevem fenômenos que a ciência hesita em explicar. E as descobertas geológicas mais recentes parecem se misturar em uma história que desafia o tempo e a própria lógica humana. Este não é apenas um lugar no mapa, é um convite para questionar os limites do nosso conhecimento, para ouvir o que a Terra tem a dizer em sua forma mais pura e selvagem. Cada floco de neve, cada camada de gelo, é um arquivo, um registro de eras passadas, de atmosferas que não existem mais, de um mundo antes do homem. Ao nos aventurarmos por este território, não buscamos apenas paisagens, mas respostas para perguntas que ainda nem aprendemos a formular. Junte-se a nós nesta jornada ao fim do mundo, em busca da verdade por trás do mito da Patagônia. No início do século XVI, quando o mundo ainda era um vasto quebra-cabeça com peças faltando, a Patagônia representava uma das últimas fronteiras do desconhecido. Foi nesse cenário de mistério que a expedição de Fernão de Magalhães, em 1520, fez o primeiro contato europeu com os povos nativos da região. O cronista da viagem, Antônio Pigafetta, registrou em seu diário relatos que desafiavam a imaginação e que ecoariam por séculos. Pigafetta descreveu um encontro com um homem de estatura tão imponente que os europeus mal chegavam à sua cintura. Segundo ele, a voz do nativo era como o rugido de um touro. Impressionado, Magalhães teria apelidado aquele povo de Patagones, que muitos interpretam como pés grandes, devido às enormes pegadas que deixavam na areia, feitas por suas abarcas, calçados de couro de guanaco. As histórias que voltaram para a Europa eram de fato inacreditáveis. Eles diziam ter encontrado seres gigantes, homens com mais de 2,5 metros de altura, que viviam nas planícies geladas e caçavam com lanças de pedra. A lenda dos gigantes patagônicos nasceu ali, alimentada pela distância e pelo fascínio europeu com o exótico e o monstruoso. Outros exploradores, como Sir Francis Drake, décadas depois, também afirmaram ter visto homens de grande estatura, solidificando o mito.
A notícia, impressa e reimpressa, espalhou-se como fogo pela Europa. Em mapas, ilustrações e livros, a Patagônia era retratada como uma terra de titãs. Por mais de 200 anos, a existência desses gigantes foi tratada não como uma fantasia, mas como um fato geográfico. Contudo, à medida que mais navios chegavam à região, os relatos começaram a divergir. Muitos navegadores não encontraram nenhum gigante, gerando um intenso debate que opunha céticos e crentes. E o mais curioso é que, séculos depois, a Terra parecia querer confirmar a lenda. Ossadas humanas de tamanho incomum foram realmente encontradas por exploradores e paleontólogos. Os Tehuelche, povo nativo da região, eram de fato altos, com uma média de altura em torno de 1,80 m, consideravelmente mais altos que os europeus da época. Essa diferença real, amplificada pela imaginação e pelo relato exagerado, pode ter sido a semente da lenda. Seriam esses ossos a prova concreta dos gigantes patagônicos? Ou seriam apenas os restos de um povo naturalmente alto, cujas proporções foram distorcidas pelo espanto e pela pena dos primeiros cronistas? A ciência moderna sugere a segunda opção, mas o mito persiste, como um eco teimoso nas vastas planícies. É mais um enigma enterrado, não sob o gelo, mas nas camadas da própria história. As respostas definitivas parecem tão distantes e envoltas em névoa, quanto as montanhas cobertas pelas nuvens eternas da Cordilheira dos Andes. A verdade sobre os gigantes talvez nunca seja totalmente desvendada, permanecendo como um testemunho do poder que as histórias têm de moldar nossa percepção do mundo, transformando homens em mitos e a própria terra em uma lenda. Mas o mistério da Patagônia vai muito além dos mitos. Sob suas geleiras, há cavernas escondidas, algumas tão profundas que ainda não foram completamente exploradas. Cientistas que se aventuraram nelas relatam temperaturas estranhamente estáveis e sons que não têm explicação, como se algo respirasse lá embaixo. Em 2017, uma expedição encontrou restos de uma floresta pré-histórica preservada sob o gelo, datada de milhões de anos. Imagine, uma floresta inteira congelada no tempo, guardando espécies que talvez nunca tenhamos visto. Seria possível que existam organismos ainda vivos, adaptados ao frio e ao isolamento total? A ciência tenta explicar, mas a natureza da Patagônia não entrega seus segredos facilmente. Além da beleza física, há algo quase espiritual neste lugar. Uma presença que transcende a paisagem e se manifesta como um eco silencioso nas profundezas da alma. Para os povos originários que aqui viveram por milênios, essa presença não era uma abstração, mas uma realidade vivida, tecida na própria estrutura do mundo. Eles não apenas habitavam a terra, eles comungavam com ela. Povos indígenas, como os Tehuelches e os Mapuches, acreditavam que a Patagônia era o lar de espíritos antigos, guardiões das montanhas, das águas e dos ventos. Em sua cosmovisão, cada elemento da natureza possuía uma força vital, um espírito. As montanhas eram Ngen Mawida, os espíritos protetores da floresta e das elevações rochosas, enquanto os rios e lagos eram vigiados pelos Ngenko. Esses não eram deuses distantes, mas presenças ativas, que exigiam respeito e reciprocidade. A vida era um diálogo constante com essas forças, uma dança delicada entre o visível e o invisível. Segundo suas tradições, certas áreas eram proibidas, pois diziam que nelas o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava fino demais. Eram lugares de poder, portais onde a energia do mundo espiritual se derramava sobre o nosso. Entrar nesses locais sem a devida preparação ou permissão era arriscar-se a perturbar um equilíbrio sagrado, a encontrar-se com entidades que não pertencem ao nosso plano de existência. Esses espaços, conhecidos como Heavy, eram santuários naturais, e o respeito por seus limites era uma questão de sobrevivência espiritual.
Curiosamente, muitos viajantes modernos, sem conhecimento prévio dessas tradições, relatam sensações estranhas ao entrar em determinados vales, como se o tempo desacelerasse ou o ar ficasse mais denso. Descrevem uma quietude profunda e opressiva, uma sensação de estarem sendo observados por algo que não conseguem ver. Relatos falam de desorientação súbita, de equipamentos eletrônicos que falham sem explicação e de uma percepção alterada do espaço, onde distâncias parecem mudar de forma inexplicável. Seria apenas um fenômeno psicológico, a mente sucumbindo ao poder sugestivo de uma paisagem tão vasta e isolada? Ou talvez um campo eletromagnético natural, gerado pela geologia única da região, que interfere com a nossa percepção e tecnologia? Ou seria algo mais? Algo que a ciência ainda não consegue medir ou sequer nomear. A Patagônia, com seus véus de neblina e silêncios ancestrais, continua a provocar a mesma pergunta que assombra os exploradores há séculos. Estamos realmente sozinhos neste lugar? A resposta talvez não esteja em mapas ou instrumentos, mas na humildade de aceitar que há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode imaginar. Hoje, mesmo com satélites e drones mapeando cada canto do planeta, a Patagônia ainda mantém zonas completamente inexploradas. Algumas montanhas nunca foram escaladas, certas cavernas nunca documentadas, e há áreas tão remotas que, em dias de vento, o som da natureza é o único sinal de vida. É como se esse território tivesse resistido ao avanço do homem para preservar algo sagrado, um fragmento do passado, uma lembrança de um mundo que o tempo tentou apagar. O mundo perdido da Patagônia não é apenas um lugar no mapa, é um símbolo de tudo aquilo que ainda não compreendemos. E talvez nunca devêssemos compreender. Vídeo de 10 minutos.